Com as suas vastas paisagens, altitudes elevadas, terras verdejantes e um passado conturbado, esta terra próxima do Mar Cáspio testemunhou muitos acontecimentos ao longo da história. A luta é o mais importante nesta terra. É considerada um modo de vida e dedica a sua vida a ela. Dizem que só os melhores nascem neste terreno inóspito, e este é o nome que se tornaria uma lenda das lutas. Alhamdulillah, I know you got this, you don't like this. Khabib Nurmagomedov. Nascido em 1988 nas terras inóspitas do Daguestão, Khabib Nurmagomedov descobriu a chama dentro de si sob o rigoroso treino do pai. Na verdade, Khabib nasceu para isso. Abdulmanap Nurmagomedov, um antigo lutador, alcançou grande sucesso durante a era soviética. Era muito talentoso e conhecedor de judo e sambo. A sua próxima missão foi treinar campeões mundiais disciplinados. Não se limitou aos seus próprios filhos. Treinou muitos lutadores. Treinou nomes como Khabib, Islam e Umar. Estes lutadores expressam-lhe a sua gratidão, dizendo que o seu sucesso se deve a Abdulmanap. This my belt for my coach, Abdulmanap Nurmagomedov. Submeteu o seu filho Khabib a um treino particularmente rigoroso. Até o fez lutar com um urso. Queria que tivesse uma força de vontade inabalável e fosse um atleta moralmente íntegro. Por isso, inscreveu-o em torneios amadores. E Khabib continuava a perder. Numa entrevista, disse que estava cansado de perder. Contou ao pai o motivo pelo qual o fazia, que estava constantemente a perder e que era um atleta falhado. A resposta de Abdulmanap foi simples: não se aprende a ganhar sem perder. Com este treino rigoroso sob a orientação do pai, estava pronto para competir em combates profissionais. A carreira de Khabib começou com uma ascensão meteórica em 2008. Fez o seu primeiro combate profissional em setembro de 2008 e venceu 4 combates em apenas um mês. Durante este período, tornou-se o primeiro vencedor da Pankration Atrium Cup, ao derrotar 3 adversários num único evento. Permaneceu depois invicto durante 3 anos, finalizando 11 de 12 adversários. Um combate foi para a decisão do árbitro. O desempenho de Khabib foi incrível. Com um registro de 16-0, atraiu a atenção de muitas grandes organizações. No entanto, Khabib e a sua família queriam assinar com o UFC. Mas havia um problema. Surgiu um problema com o seu contrato com o PROFC. Este problema levou a 11 processos judiciais. Khabib perdeu 6 processos, mas ganhou 5, conseguindo entrar para o UFC. Khabib assinou um contrato em 2011 para lutar 6 combates na categoria de peso leve. Fez a sua primeira luta a 20 de janeiro de 2012. Finalizou Kamal Chalorus com um mata-leão no 3º assalto e venceu o seu primeiro combate no UFC. Embora tenha ganho o combate, ficou claro que não teve sucesso com os seus golpes. Os seus golpes eram muito lentos, mal executados e o seu controle de distância era péssimo. Apesar disso, conseguiu derrubar Kamal com o seu soco de esquerda no primeiro assalto. Era evidente que o seu wrestling era excelente. O seu estatuto de invicto fazia dele um candidato ao título. No entanto, tinha muitos outros desafios pela frente. Este foi apenas o primeiro. No UFC 148, derrotou o seu adversário Gleison Tibau por decisão dos árbitros. O seu próximo combate foi contra Thiago Tavares. Deve ter melhorado ali seu boxe, pois venceu por KO no primeiro round. No UFC 160, continuou a sua campanha derrotando o seu adversário Abel por decisão unânime. No UFC 165, o mesmo cenário repetiu-se, com a única diferença de que desta vez o seu adversário era Pat Healy. O presidente da UFC, Dana White, deve ter ficado muito impressionado, pois cobriu-o de elogios. Em dezembro, desafiou Gilbert Melendez, mas o combate foi cancelado. Nate Diaz ocupou o seu lugar,
para a alegria dos seus fãs. Mas pouco depois, Dias recusou o combate. Khabib apareceu então no programa The MMA Hour e provocou Dias. A 19 de abril de 2014, defrontou o ex-campeão dos pesos leves, Rafael dos Anjos. Este combate foi um dos testes importantes para Khabib. Se passasse nesse teste, poderia chegar à disputa do título. Isto porque Rafael não era apenas bom na trocação, era também um excelente lutador de wrestling. No entanto, não conseguiu acompanhar o wrestling de Khabib e foi dominado durante 3 assaltos. Khabib venceu por decisão unânime. Depois disso, foi marcado um combate contra Donald Cerrone no UFC 178. No entanto, o combate foi cancelado quando se soube que Khabib tinha uma lesão no joelho. Mas Dana White queria esse combate. O combate foi reagendado para o UFC 187, mas Khabib desistiu a 30 de abril devido a uma reincidência da lesão no joelho. John Makdessi substituiu-o. No final de 2015, esperava-se um combate entre Khabib e Tony Ferguson, como final do UFC. No entanto, foi forçado a retirar-se do combate devido a outra lesão, e Edson Barbosa entrou para o seu lugar. Khabib e o pai queriam este combate, pelo que foi reagendado para 16 de abril de 2016. No entanto, desta vez, Tony Ferguson teve de se retirar devido a um problema pulmonar. Darrell Horcher, um estreante na categoria de peso, tornou-se o seu adversário. Khabib terminou o combate com um KO técnico no segundo round. Foi então programado para lutar contra Ed Álvares pelo título em setembro. Os contratos foram assinados e Dana White deu a sua aprovação para o UFC 205. No entanto, Dana White alterou os seus planos e anunciou um combate entre Ed Álvares e Conor McGregor no dia 26 de setembro. Este período foi praticamente a era de Conor. Mostrou não só como falava, mas também como lutava. Nocauteou José Aldo, o campeão invicto da categoria de peso, em apenas 13 segundos. Conor estava a apresentar o UFC ao mundo e a gerar quantias incríveis de dinheiro para a organização. Após os seus 2 combates com Nate Diaz, queria tornar-se o primeiro bicampeão da história do UFC. Dana White nunca perdia uma oportunidade destas, pois o combate atrairia muita atenção e renderia muito dinheiro. Sim, Khabib estava a fazer o seu trabalho muito bem. No entanto, tinha um estilo aborrecido. Naquela altura, as pessoas não queriam ver luta livre. Khabib abordou esta situação nas redes sociais. Disse que Álvares desistiu do combate e que era um campeão ridículo. Depois, afirmou que o UFC era um espetáculo bizarro. Em vez de um combate pelo título, Khabib enfrentou Michael Johnson, dominou a luta e venceu por finalização. Os seus comentários pós-luta foram bastante notáveis. I wanna fight with your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Alhamdulillah. Uma terceira luta pelo título interino estava marcada para 2019 contra Tony Ferguson. Mas Khabib adoeceu enquanto perdia peso e a luta foi cancelada pela terceira vez. Tony Ferguson era um lutador que tinha construído uma reputação sólida na sua categoria de peso. Enfrentá-lo não era fácil. Ele era frio e tinha boas habilidades no chão. Por isso, seus fãs queriam ver este combate. No UFC 219, Khabib defrontou Edson Barboza. Barboza era um lutador conhecido pelos seus pontapés altos. No entanto, estes remates foram ineficazes contra Khabib. Dominou completamente o terceiro assalto e derrubou Barboza diversas vezes. Venceu o combate e recebeu o prêmio de performance da noite pela primeira vez. Depois disso, foi marcado um combate pela quarta vez com Tony Ferguson. No entanto, a 1º de abril de 2018, Tony sofreu uma lesão no joelho. E foi dito que Max Holloway o iria substituir. Os fãs pensaram que era uma brincadeira de 1º de abril. Mas, infelizmente, era verdade. Essa luta, por algum motivo, não aconteceu. E esta situação afetaria a carreira de Tony Ferguson.
foram realizadas conferências de imprensa para a luta com Holloway. No entanto, a Comissão Atlética do Estado de Nova York anunciou que Holloway estava inapto para o combate porque tinha perdido demasiado peso num curto espaço de tempo. Assim, Holloway desistiu do combate e Al Iaquinta ocupou o seu lugar. Os fãs não queriam que Al Iaquinta lutasse. Queriam que Anthony Pettis substituísse Holloway. No entanto, Anthony estava acima do peso na pesagem e recusou-se a ser pesado novamente. Paul Felder, a segunda opção, foi rejeitado pela comissão porque não esteve presente durante o combate do UFC. Khabib conseguiu finalmente a luta pelo campeonato que tanto esperava. Dominou o combate durante 5 rounds e o nosso novo campeão de peso leve era Khabib. Os planos do seu pai concretizaram-se e ele estava onde queria estar. Todo o que restava era deixar um bom legado. No MMA, existem certos nomes que merecem o título de GOAT, melhor de sempre, GSP, José Aldo, Fedor, Anderson Silva e outros, mas havia mais um nome entre eles. Era diferente de todos os outros. John Jones parecia ter nascido para o MMA. Khabib precisava de se manter invicto para merecer este apelido e defender o seu cinturão. Isso também provaria o seu lugar. Mas primeiro, tinha de derrotar um irlandês. Existia uma amizade entre McGregor e Khabib. Na verdade, Khabib poderia ser considerado um fã de McGregor. Gostava do seu estilo e assistia às suas lutas. No combate contra José Aldo, enquanto todos pensavam que José iria ganhar, Khabib disse que Conor poderia vencer, até mesmo finalizá-lo. I think he can beat José Aldo, maybe finish him. O seu relacionamento azedou quando Conor subiu a categoria dos leves. Lembre-se, o UFC é um negócio. You were friendly. What happened? There are no friends in this business. I had a fan originally, so the man was a fan. Não há aqui espaço para a amizade. Quando Conor aceitou lutar contra Álvares, surgiu uma animosidade entre eles. Khabib merecia mesmo o combate, mas o dinheiro é um fator crucial. Por isso, deram o combate a Conor. No entanto, Khabib ficou furioso com isso. Mais tarde, Conor faria um combate de boxe com Floyd e faria uma pausa de 2 anos no MMA. Durante esse tempo, tiveram um desentendimento. Depois de o amigo de Conor, Artem, ter criticado Khabib, este e a sua equipa confrontaram Artem e exigiram uma explicação. Ao ouvir isto, Conor reuniu a sua equipa irlandesa e atacou o autocarro de Khabib. Embora pessoas tenham ficado feridas neste ataque, estava a ser escrita uma das maiores histórias da história do MMA. A conversão de Khabib ao Islã e as provocações de Conor geraram um grande interesse pela luta. Era como uma guerra entre dois lados. Conor regressou ao octógono depois de 2 anos. Khabib faria a sua primeira defesa do título contra Conor, o menino bonito do UFC. A luta começou como todos esperavam. Khabib encurralou Conor e começou a praticar wrestling. O plano de jogo de Conor era esperar que ele esgotasse as suas energias e depois nocauteá-lo nos rounds finais. Khabib perdeu um round pela primeira vez. Conor venceu o 3º assalto. No entanto, o plano de Conor não correu como o esperado. Estava mais cansado do que Khabib devido aos golpes pesados. No 4º assalto, teve o queixo atingido e perdeu o combate. E Khabib defendeu o seu título pela primeira vez. Mas demonstrou a sua raiva saltando para fora do octógono. Enquanto Khabib atacava a equipa de Conor, a equipa de Khabib entrou no octógono e começou a atacar Conor. O combate foi rapidamente interrompido e a UFC penalizou ambos, impedindo-os de competir durante um período. Os ganhos de Khabib com a luta foram confiscados pela Comissão Atlética do Estado do Nevada até que a investigação estivesse concluída, devido ao facto de ter saltado para fora do octógono. No seu discurso pós-combate,
Khabib pediu desculpas ao estado do Nevada e disse que Conor o tinha provocado com o ataque ao autocarro e a linguagem abusiva. O pai de Khabib disse que perdoou Conor e convidou-o para treinar na Rússia. Ну и сегодня я в прямом эфире пригласил и Конора. Да. Да, я сделал такое заявление, пригласил Конора в гости. И почему бы, значит, ему не посетить Дагестан? На самом деле его простили? Да. Вот. Após estes acontecimentos, em junho de 2019, Nurmagomedov assinou um contrato de múltiplos combates com a UFC. O primeiro combate foi contra Max Holloway, e Dustin Poirier conquistou o título interino. Dustin acreditava que poderia vencer Khabib e queria ser o único a derrotá-lo. No combate, mesmo à frente do pai, conseguiu encaixar uma guilhotina em Khabib e quase o finalizou com um mata-leão. No entanto, Khabib libertou-se e finalizou Dustin com um mata-leão, defendendo o seu título pela segunda vez. E ganhou o prêmio de performance da noite pela segunda vez na sua carreira. No final do combate, trocaram t-shirts como sinal de respeito. Khabib disse que venderia a t-shirt que usou após o combate e doaria os lucros à instituição de caridade fundada por Poirier. A t-shirt foi vendida por $100 mil e a doação foi feita. A 18 de abril de 2020, estava agendado o quarto combate entre Tony Ferguson e Khabib, ambos os lutadores e com uma sequência de 12 vitórias consecutivas no UFC. Todos acreditavam que o combate iria acontecer, mas devido ao coronavírus, Khabib não conseguiu sair da Rússia, e a luta foi adiada. Tony poderia ter recusado o combate, afinal, estava a preparar-se para enfrentar Khabib. No entanto, todos os que conheciam Tony sabiam que ele não tinha medo de ninguém. Mas este combate acabou por ser um erro que acabou com a carreira de Tony. Justin tinha socos muito potentes e era um pugilista muito habilidoso. Tony não conseguiu acompanhar a velocidade dos golpes de Justin e foi dominado. E no quinto assalto, o árbitro interrompeu o combate, terminando a sequência de vitórias de Tony. Após esta derrota, Tony nunca mais recuperou a sua antiga prestação. Gatge conquistou o direito de disputar o título após esse combate. Khabib e Justin iriam defrontar-se. Embora Khabib não o demonstrasse, estava a passar por um período difícil. Tinha perdido o pai devido à pandemia, e isso afetou-o profundamente. As pessoas pensaram que isso seria uma vantagem para Gatge. Quando o combate começou, surpreendentemente, Khabib lutou em pé durante todo o assalto. Por algum motivo desconhecido, talvez estivesse a reprimir as suas emoções com a dor. Ou talvez estivesse a testar se conseguiria lutar contra Justin de pé. No entanto, não conseguiu. Embora tenha sido equilibrado, Justin venceu o round. Depois, Khabib levou Justin para o chão e finalizou-o com um triângulo. No final do combate, anunciou à mãe que tinha prometido que não lutaria sem o pai ao seu lado, e que era por isso que se estava a reformar. Tinha conquistado o prêmio de performance da noite pela terceira vez. Daniel Cormier disse num discurso que Khabib normalmente terminaria o combate com uma chave de braço, o golpe favorito do seu pai. Mas como Justin disse que não desistiria durante toda a Tijuana, finalizou-o com um triângulo para evitar constrangê-lo perante a sua família. His father's favorite submission. So when he got there, he was going to do the armbar, but he had heard Justin all week saying he would never tap, and he didn't want to hurt him in front of his parents. So he went to the triangle and just kind of put him to sleep. Dana White anunciou em 2021 que aceitou a retirada de Khabib e que o título dos pesos leves estava vago. A 1º de julho de 2022, Khabib foi introduzido no Hall da Fama do UFC. Após a sua reforma, comprou o torneio de MMA Gorilla Fighting Champions, sediado na Rússia, por $1 milhão e mudou o seu nome para Eagle Fighting Champions, tornando-se dono da sua própria organização. Ele então continuou a treinar. Khabib tornou-se um treinador ativo de Javier Mendes,
o treinador principal da American Kickboxing Academy. Abriu caminho para os lutadores do Daguestão, e depois disso, muitos lutadores daguestaneses juntaram-se ao UFC. Khabib lutava num estilo que passava por dominar os seus adversários, levando-os ao chão com técnicas de judo ou luta livre, pressionando-os contra a grade, aplicando todo o seu peso e desferindo socos imparáveis. Ao longo da sua carreira, 19 das suas 29 vitórias foram por KO, TKO ou submissão. Embora alguns achassem o seu estilo aborrecido, o respeito que inspirava era inegável. Todos o respeitavam secretamente. Ele próprio tinha consciência disso, como disse um dia sobre Conor. Ele é uma superestrela melhor do que eu. Khabib era um lutador muito bom, mesmo que não fosse grande no que toca ao espetáculo. Entre as coisas que as pessoas se perguntam, está o que teria acontecido se Khabib tivesse continuado a sua carreira. E o que teria acontecido se o combate contra Tony Ferguson tivesse ocorrido? Khabib tinha a capacidade de subir a uma categoria de peso superior após algumas defesas de título e dominar também aí. No entanto, com a sua decisão de se reformar, estas questões permanecem como IC. Por outro lado, acrescentou o seu nome à lista dos GOATs, melhores de sempre. Khabib era um lutador muito bom, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer no UFC e deveria ter lutado mais contra lutadores sedentos pelo cinturão. Talvez assim pudesse ter sido alguém que eu também consideraria um GOAT. Ainda assim, foi o campeão mais dominante da história dos pesos leves. Aliás, sou fã do Conor e não gosto do estilo de luta do Khabib, mas isso não afeta o respeito que tenho por ele. Talvez Khabib não nos tenha entusiasmado ou feito saltar de alegria, mas num desporto onde as pessoas se magoam, partem ossos e sangram por todo acilado, alguém veio e partiu, terminando a sua carreira invicto sem um único arranhão. Khabib the Eagle Nurmagomedov.